Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Escute isso. Olha o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele escutai-o. Aqui é o próprio Deus, ele falando com os discípulos. Por quê? Aqui está falando da transfiguração, pessoal, quando o Senhor Jesus ele recebeu a presença de Moisés e de Elias. E os discípulos participaram daquela visão, daquela experiência. Então eles chegam até Jesus e perguntam: Mestre, podemos armar uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias? E na hora Deus brada dos céus. Os discípulos ouvem aquela voz saindo da nuvem. O próprio Deus apontando para Jesus e falando com os discípulos: Eis aí o meu filho amado, a ele escutai-o. Se vocês lerem lá em Mateus, deixa eu ver se eu anotei aqui, Mateus 17:5, vai estar assim, ó, a ele atentai-o. Marcos 9:7 vai estar a ele ouvir. Então, pessoal, é a mesma coisa, atentai-o, escutai-o, ouvir. Então Deus estava dizendo para os discípulos. Por que Deus falou isso para os discípulos? Porque com certeza os discípulos queriam ouvir Moisés e Elias. Deus, conhecendo o coração deles, falou com eles: Eis aí o meu filho amado, a ele ouvir. A ele ouvir, a ele atentai-o, a ele escutai-o. Então os discípulos queriam se assentar para ouvir Moisés e Elias. Então Deus fala isso com eles. Então, em outras palavras, pessoal, Deus estava dizendo para eles: vocês não têm que ouvir profetas, vocês têm que ouvir o meu filho amado. Estão entendendo, pessoal? A gente tem que ouvir o filho amado de Deus. Sabe, eu não estou dizendo que você não tem que ouvir o seu pastor. Você tem que ouvir Jesus através dele. Estão entendendo? Vocês têm que ouvir o filho amado de Deus. E é muito perigoso, pessoal. Por que Deus falou isso com eles? Porque é muito perigoso quando você deixa de ouvir Jesus, o filho amado de Deus, para ouvir profetas, irmãos. Irmãos, tem pessoas que entram em depressão por causa disso. Tem pessoas que entram em ansiedade, sabe? Por ficar ouvindo profetas. Deixam de ouvir o filho amado de Deus. A gente não pode deixar de ouvir o filho amado de Deus, pessoal. A gente tem que ouvir Jesus. A gente precisa ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos. Sabe, eu anotei aqui nessa mensagem enquanto eu meditava. Deus me deu 1 Reis 19, versículo 11 e 12. Olha o que diz aqui. 1 Reis 19, versículo 11 e 12. Olha que forte isso, pessoal. (19, 12). Vou ler o 11 primeiro. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém, o Senhor não estava no fogo. Então, irmãos, a gente vê aqui que Elias não estava conseguindo ouvir a voz do Senhor. Ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus na tempestade, no terremoto, no fogo. Ele não estava conseguindo ouvir. Mas por que, pastor, que Elias ele não estava conseguindo ouvir? Porque Elias tinha entrado numa ansiedade profunda, sabe? Numa depressão. Alguns falam que chamam de depressão, né, profunda. Mas por que isso aconteceu com ele, pastor? Se vocês leem aqui, capítulo 19, vocês vão ver que o Elias ele é ameaçado, sabe, por Jezabel. Um mensageiro, um falso profeta chega para Elias, compartilha uma mensagem com ele e ele ouve. Ele não deveria ter ouvido a voz daquele mensageiro, mas ele ouve. E por isso ele entra nessa ansiedade profunda. Por isso, ele não deveria ter ouvido.
Quem que ele deveria ter ouvido, pessoal? O filho amado. Ele deveria ter ouvido a palavra de Deus. Ele deveria ter se assentado para ouvir a voz de Deus. Mas não. Ele ouve aquele mensageiro. E por isso, Elias não estava conseguindo ouvir. Mas a gente vê aqui, ó. Eu até me lembrei, né, meditando sobre isso, eu me lembrei até de Jonas, né? Na tempestade, Jonas também não estava conseguindo ouvir. Não estava, pessoal. Jonas não estava conseguindo ouvir. Jonas, primeiro ele deixa, né, de ouvir. Deus fala com ele, ele deixa de ouvir. Ele foge para longe da face do Senhor. Depois vem uma tempestade. Na tempestade, Jonas já não consegue mais ouvir a Deus. Então, na tempestade, no fogo, no terremoto, nós não vamos conseguir ouvir, pessoal. Não vamos. Mas a gente vê aqui no versículo 12, que quando veio uma voz suave e mansa, uma voz suave e delicada, o Elias, ele conseguiu ouvir. Ele ouviu a voz. Mas como você ouve uma voz mansa e delicada? Quando você faz silêncio. Então Deus me lembrou de Salmos 46, versículo 10. Salmos 46, 10. O próprio Deus, ele diz, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O próprio Deus diz isso. Aquietai-vos, em outras palavras. Tire a ansiedade, tire as preocupações. Aquietai-vos diante de mim. Confiar em mim. Deus está chamando a gente a confiar nele, a mergulhar nele, a crer nele. Sabe, pessoal? A esperar nele. A gente não pode deixar de confiar em Deus, pessoal. A gente tem que confiar nele. Sabe, às vezes a gente está andando muito como Marta, sabe, pessoal? Às vezes a gente anda muito como Marta, muito afadigado, muito preocupada com muitas coisas. A gente não tem que ficar preocupado com muitas coisas, ficar afadigado. Sabe, a gente tem que fazer a nossa parte, deixar Deus fazer a parte dele. Muitas vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus, sabe? A gente tem que se assentar, pessoal. A gente tem que ser como Maria. A Marta, ela estava priorizando outras coisas. Em vez de ouvir Jesus, a Marta estava priorizando outras coisas. Ela estava muito preocupada, muito afadigada. Tipo assim, se eu não fizer, não vai acontecer. Eu preciso fazer. Sendo que ela deveria fazer a parte dela. Somente a parte dela. Deixar Deus fazer a parte dele. Então ela deixa de se assentar. A Maria não. A Maria, ela se assenta para ouvir Jesus. Ela se assenta. Ela ouve o Filho amado de Deus, pessoal. E o próprio Senhor Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Uma pessoa que se assenta para ouvir o Filho amado de Deus, para ouvir o Senhor Jesus, ela está escolhendo a melhor parte, que não lhe será tirada. A gente precisa escolher essa parte, pessoal. A melhor parte é ouvir Jesus, se assentar para ouvir Jesus. Eu me lembrei até de um versículo também, né? Lá de Jó, capítulo 23, versículo 12. O Jó lhe disse: eu jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu próprio pão de cada dia. Então o Jó estava dizendo: todos os dias eu me assentei para ouvir a tua voz. Todos os dias eu dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu próprio pão de cada dia. Isso é muito forte, irmãos. É por isso, sabe, que Jó, ele suportou tudo que ele suportou. Sabe, tem muitas pessoas que não conseguem suportar certas lutas, certas dificuldades que vêm. Por quê? Porque não se assenta para ouvir o Filho amado de Deus, sabe? A gente tem que se assentar mais para ouvir a Deus, pessoal. O que o Elias deveria ter feito era se assentar para ouvir a Deus, o Filho amado. Mas não, ele se assenta para ouvir o mensageiro. A gente tem que ter cuidado com isso, pessoal. Cuidado para não ficar ouvindo falsos profetas. Ouça o Filho de Deus. Você tem que ouvir o Filho amado de Deus através do seu pastor. Não é o seu pastor que você tem que ouvir, você tem que ouvir o Filho amado de Deus através dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Essa é a palavra. A gente precisa se aquietar, confiar mais no Senhor. Confie mais em Deus, sabe? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se assente mais para ouvir a Ele.
Se assente mais para ouvir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você tem que ouvir a voz dele. Ouça a voz de Jesus. Ouça, se apegue à Bíblia Sagrada. Ouça Jesus. Ame a Bíblia, pessoal, ame a sua Bíblia. Se apegue mais, aperte mais Jesus, abrace mais Jesus. Fique mais perto de Jesus, se aproxime mais de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E até a próxima mensagem.